Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor. Estamos aqui mais um domingo de escola dominical e vocês já perceberam que hoje está tudo mudado aqui, né? Nós estamos hoje numa mesa quase redonda aqui, querendo fazer um debate sobre um assunto que é muito importante, nós estamos meditando nesta manhã, e estão presentes aqui os professores de jovem, a Marli, de adultos, que somos eu, o Dízer e o Adventinho. Vamos começar aqui, Marli, com uma saudação dos seus alunos. Olá, meus alunos, estou com saudade de vocês, já falei isso alguns domingos atrás, estou repetindo. Espero que todos vocês estejam bem, espero que vocês estejam acompanhando os estudos da escola dominical, se dedicando à leitura da palavra e à oração, para que logo quando nós retornarmos, nós esperamos que seja logo, estejamos todos prontos para continuar os nossos assuntos, né, eleitos para este ano na escola dominical. Tudo bem, Letícia? Da sua Lourdes? Sim, estou ansiosa para falar pelo menos daqui, né? Alguns dos meus alunos me vendo, eu os vejo algumas vezes no perfil do WhatsApp e tenho sentido muita saudade da minha classe de escola dominical, dos meus alunos. E estou ansiosa mesmo para voltarmos a estudar, compartilhar as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. E eu também espero muito, desejo muito que cada um esteja em suas casas, não esquecendo de estudar a Bíblia, de ler, fazer sua devocional diariamente, né, para quando voltarmos, estarmos afiados na palavra de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Adventinho também, né? Quer saudar os alunos dele. Fala aí, Adventinho. Amém. Eu queria saudar os alunos, saudar primeiramente toda a igreja, né? Estou com muita saudade, estarmos todos juntos, em especial aos alunos. Deus esteja abençoando vocês. Eu estou sentindo aqui que a falta, né, que fazem de estar na classe juntos, vocês fazendo perguntas, né? Aqui não tem isso, né? Mas aqui nós vamos perguntar um do outro, que é os professores. Mas não vai faltar tempo, mas se Deus quiser, logo vai ser restabelecido o tempo que nós estamos passando, ser restaurado, isso, Senhor, dê glória e nos ajude. Né? Essa é a minha saudação e louvado seja o Senhor por isso. Eu também, né, quero saudar os meus alunos e dizer que comigo vocês já sabem, né? Se vocês não aparecerem, eu vou atrás de vocês. Vou trazer vocês de qualquer jeito, né? A gente está sabendo que já estão liberados os cultos, com as restrições de lei, mas a escola dominical ainda não. Então, nós vamos continuar fazendo esses estudos online, se Deus quiser, até o dia em que vamos ficar livres desse isolamento e podermos, então, nos reunir. Então, até lá, não se esqueçam de estar todo domingo, como você está hoje, assistindo e participando dos nossos estudos. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto, conforme eu disse, né, que é de muito interesse de toda a igreja. O tema é sábado ou domingo? Que dia que o cristão deve guardar? Os dois textos que nós separamos para estarmos conversando com vocês estão em Gênesis, capítulo 2, versículos 1 e 2, e Marcos, capítulo 16, versículos 9 e 10. Já estou adiantando para dar tempo de você abrir a sua Bíblia, se colocar aí, né, já com a Bíblia aberta, Gênesis 2, 1 e 2, Marcos 16, 9 e 10. Mas vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma manhã, Senhor, que tu nos concedes para estarmos juntos, ainda que distantes, mas unidos, Senhor, em torno da tua palavra, para o estudo da tua palavra.
Senhor, que o Teu Espírito esteja sendo o nosso instrutor, que o Teu Espírito esteja, Senhor, nos dando conhecimento, palavra de conhecimento e espírito de sabedoria, Senhor, para que o estudo desta manhã seja produtivo, seja realmente edificativo, Senhor, que cada um se sinta edificado, Pai, que cada um, Senhor, possa entender esses dias que nós separamos, ou que são separados, para guardar, para ser o dia do Senhor nas nossas vidas. Pai, que o Senhor esteja agora em cada lar, que o Senhor esteja na vida de cada membro desta igreja, ou de cada um, Senhor, que esteja ouvindo a Tua palavra e recebendo a Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque é um privilégio de, mesmo em meio ao isolamento, nós podermos estar ministrando a Tua palavra e o Teu povo podendo estar recebendo a Tua palavra. Muito obrigada, obrigada pela igreja, obrigada pelos nossos pastores que nos permitem isto. Muito obrigada, Senhor, pelo Misael, pelo Ezequiel, pela Laura, todos que compõem, Senhor, a mídia e que de bom grado, com o coração mesmo, na Tua obra, se dispõem a estar aqui nos ajudando neste mistério. Muito obrigada por tudo, Senhor, e nos dê agora a Tua instrução, em nome de Jesus. Amém. Os textos que eu apontei para vocês, vamos lá, Gênesis 2, 1 e 2, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado o 7º dia a sua obra, que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. Isso é Gênesis 2, 1 e 2. Marcos 16, 9 e 10 diz assim: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do 1º dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Então, conforme eu disse para vocês, nós vamos estar vendo isto. Sábado ou domingo, qual é o dia que o cristão deve guardar? Infelizmente, nós estamos diante de um assunto que tem perturbado a mente de muitos cristãos agora, né, nesse período aí de isolamento, onde os cristãos estão em casa, estão ouvindo, né, muitas igrejas, muitos pregadores, muitas mensagens, e está surgindo essa dúvida: qual o dia que devemos guardar? É o sábado? É o domingo? Então, hoje nós vamos fazer uma exposição, por isso que nós estamos os 4 aqui. Vamos ver esse assunto, e o nosso intuito é apenas de esclarecer os irmãos sobre os motivos que levaram quase todos os cristãos, aí eu estou falando dos evangélicos e dos católicos também, na sua maioria, a escolher o domingo como o dia correto para o Shabá. Então, vamos começar a nossa exposição colocando aqui algumas questões que eu julgo importantes sobre esse assunto, para que os irmãos e as irmãs já comecem a entender alguns conceitos que são importantes para a compreensão do nosso estudo hoje. Então, eu separei 2 perguntas aqui. O que significa a palavra Shabá? Adventino, fala aí para nós. Auxiliar, Shabá significa descanso, descansar, cessar, né? Foi quando Deus descansou da sua obra, né? Veio o 1º dia, como você lê, o 2º, 3º, 4º, 5º, o Senhor foi completando a sua obra. E no sábado, ele colocou como o dia do descanso. Esse dia, no judaísmo, ele começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até no pôr do sol de sábado. É o dia que eles guardam o sábado, né? Aí tem várias coisas que eles fazem, né, durante esse período do Shabá, para guardar esse dia como o descanso do Senhor. Uhum.
Coisas que eles fazem e coisas que não fazem, né? Exatamente. Tem as outras que eles não fazem de jeito nenhum, e as coisas que fazem é realmente dedicar o dia ao Senhor, não é? Exatamente. E é interessante, Adventino, que a gente esteve vendo, né, nos estudos que os 4 aqui tivemos fazendo, que dependendo do local onde estava o judeu, ou dependendo da época do ano, o Shabá começava no horário, né, Marli? Não é sempre, vamos imaginar assim, o pôr do sol é 6 horas. Às 6 horas começava o Shabá. Não necessariamente. Seu horário de verão, seu horário de inverno, né? Podia começar mais cedo, podia começar mais tarde. Então, o início do Shabá e o término, ele não tinha esse rigor, era o pôr do sol que determinava. Exato. Né? Isso Muito mesmo. interessante Muito isso. bom. Né? Marli, o texto que a gente leu diz que Deus terminou a sua obra e descansou. Ué, Deus se cansa, Marli? Isaías garante que não. Que bom, Deus né? não se cansa, ele não se fatiga como a gente, ele não fica estressado como a gente. Deus é maravilhoso mesmo. Mas o texto diz que ele descansou das suas obras, que ele descansou. O que significa Deus, um Deus que não se cansa? Descansar das suas obras. Olha, nós nem podemos imaginar o que é isso, porque nós nos cansamos. Nós não sabemos nem exatamente o que é descanso, porque nós, mesmo descansados, nós estamos cansados, né? Mas Deus não se cansa. Então, o que isso vem significar? Qual é o significado disso na palavra? Significa que Deus completou a sua obra. Deus completou e se agradou do que fez. O texto de Gênesis diz assim, Deus olhou, é isso? E viu que tudo que ele fez era muito bom. A expressão muito bom me remete a um estado de satisfação. Perfeito. Com aquilo que a gente faz. Você já se sentiu assim? Você já fez uma coisa que você olhou e falou, poxa, mas isso foi eu mesmo que fiz? Ficou bom, né? Ficou muito bom. Deus disse isso da obra dele, ficou muito bom. Deus descansa da sua obra quando a sua obra está completa. Então, é esse descanso que a palavra de Deus remete ao Senhor. Ele se refere a um Deus que descansa porque ele completou a sua obra. Então, eu penso, Auxileia, que Deus não se cansa, não. Eu estou com Isaías. Estou convencida. Ele nem se cansa de mim, imagina. Glória Olha que a Deus. coisa maravilhosa. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, a gente está vendo que o Shabá, na realidade, não é sábado, é descanso. Sim. Né, Marli? Shabá é descanso. Vamos pensar aqui, a Marli pode continuar aí falando para a gente, quando é que começou esse costume, Marli, de guardar o sábado? Então, olha só, a gente vai olhar para a palavra e a gente vai ver que as primeiras ocorrências dessa palavra sábado, elas aparecem nas ordens que a nação de Israel recebeu de Deus. Isso está lá registrado em Êxodo 16, 23. Por exemplo, o 4º dos 10 mandamentos diz exatamente assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás obra alguma. Isso está lá em Êxodo 28 a 10. Então, para os israelitas, a gente já falou aqui, o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado, né? Até mesmo o 7º mês o 7º mês e o 7º ano, o 50º ano, eram considerados sábados. Então, a questão aqui é a palavra descanso. Havia um mês de descanso, né? Havia um dia de descanso, havia um mês de descanso e havia um ano de descanso. Imagine, então, que o sábado não é só um dia, ele é um tempo. É um espaço de tempo que significa descanso.
E havia de 50 em 50 anos também, não é? Então, um ano Né? de 50 em 50 anos tinha que ter o descanso tinha que também. ter o descanso da terra, é o sabá da terra, né? Isso que eu ia perguntar, né? Era o Eu sabá da vou terra. ficar 50 dias sem trabalhar? Não é, né? Não é um isso. ano sabático. Um ano de descanso para a terra. Então, nesses meses e nesses anos sabáticos, as terras não podiam ser usadas para plantar. Isso tem uma ciência tremenda, né? O homem levou não sei quantos anos para descobrir que a terra tem que descansar, porque se você plantar o tempo inteiro, ela vai parar de produzir. A sabedoria de Deus estabeleceu isso para a nação que ele amava desde o começo. Então, esse descanso ele é extremamente interessante quando você pensa nele para a terra e para o ser humano, né? E então os israelitas não podiam ser obrigados a pagar dívidas. Havia muitas coisas ligadas a esse tempo chamado sabá, a esse descanso, que você vai precisar ler Êxodo, vai precisar estudar a Bíblia e vai ter que se maravilhar com a sabedoria de Deus na instrução do povo dele. Estou te convidando para fazer isso. Hoje não dá para a gente tratar tudo, mas você pode começar a estudar o Êxodo nessa perspectiva para você ver como há a sabedoria do Senhor no sabá. Concorda, Silé? Eu concordo, mas é interessante, né, Marli? Não pagar dívida brasileira ia gostar, né? Nossa, tem um ano que... Nesse ano eu não pago dívida. Pois ou nesse dia. Mas é melhor estudar o texto. É melhor pagar nos outros dias, né? Ficar em dia para não ter que pagar no... É verdade. No domingo. Então, voltando aqui, a lei de guardar o sábado era obrigatória apenas para as pessoas que estavam sujeitas a todas as outras leis de Moisés, que Moisés transmitiu ao povo da parte de Deus. Então, se eu fosse israelita e você fosse alguém de um outro povo que vivesse comigo, e não tivesse entrado para a nação israelita pelos votos, se tornado israelita, você não era obrigado a guardar esse dia. Né? Isso era para os israelitas. Então, a gente vai entendendo que a guarda do sábado começa com o povo de Israel. Né? O povo de Israel que começa a guardar os sábados, e para os estrangeiros que se unissem a essa nação, a nação de Israel, através da religião judaica. E em razão dessa aliança, e esse sábado era em razão à aliança que Deus tinha celebrado com o povo de Deus, o povo de Israel, no Monte Horebe. Então, o conjunto das leis de Moisés, que Moisés deu ao povo, porque Deus mandou, vocês se lembram que Moisés ficou lá, né, um tempo lá, 40 dias com o Senhor, recebendo todo um conjunto de leis, não é uma lei. A gente fala assim, recebeu os 10 mandamentos. Não, todos os mandamentos que Deus queria que o povo obedecesse, então ele recebeu do Senhor e transmitiu para o povo de Israel. Isso se tornou a lei da nação de Israel. O sábado faz parte dessa lei, ainda hoje. Para o israelita, ainda hoje. Para os israelitas, ainda hoje, né? E era interessante que durante esse período, né, Marli, eles não podiam viajar, acender fogueira, juntar lenha, transportar nada. Carga. Tinha quantidade de passos para andar nesse dia. Olha. Né? Não era, você não podia sair, vou fazer uma visita para o irmão, ele mora a 10 mil quilômetros. Não pode. Tinha um tempo, tinha a quantidade de passos. E com o decorrer do crescimento da nação, o estabelecimento do sistema judaico religioso, isso foi ficando mais sério ainda, foi ficando mais apertado. Né? Ficou pior, né? Foi piorando, porque foram se colocando mais limitações para o povo. Então, começa com uma ordem dada por Deus e vai sendo ampliado. E continua sendo guardado pelo judeu ainda hoje o sábado. Adventino, diz aí para nós, antes da lei de Moisés, que a Marli disse que, né, foi com a lei que Deus deu a Moisés para dar para o povo, que começou ali. Antes eles não guardavam o sábado? Não. A resposta é não. A Bíblia mostra que a guarda do sábado era uma coisa nova para os israelitas, né? Em Deuteronômio 5,15, eu vou até ler. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o sábado.
Então, vamos fazer uma colocação a respeito desse assunto aqui do Deuteronômio 5,15, né? Isso aqui foi estabelecido como um memorial, né? Para que o povo não se esquecesse que Deus tirou eles da casa da servidão lá do Egito. Foi liberto pela mão de Deus. Foi liberto, né? Deus agiu com poder. A gente vê vários milagres acontecendo, né? E o povo não podia perder essa lembrança, né? E tem um outro texto também, Auxiliar, que mostra que em Êxodo 16, do 25 ao 30, onde o pessoal recolhia o maná. Deus mandava o maná e eles recolhiam o maná para cada dia, né? Recolhia a quantidade para passar o dia. Alguns israelitas, eles recolhiam mais. A Bíblia diz que ele cheirava mal, que ele estragava. Então, quando chegou na sexta-feira, como tinha de guardar o sábado, Moisés ordenou que juntasse porção dobrada para que no sábado não fosse buscar, mesmo porque não ia ter. Deus pensou até nisso. Né? Não ia ter maná no sábado. Então, foi recolhido o maná na sexta-feira para que a pessoa pudesse guardar o sábado. Mas também nós temos outro texto, esse já fica em Números 15, do 32 ao 36, onde narra uma passagem interessante. Uma pessoa saiu para buscar lenha no sábado, né, apanhar lenha. E ele foi... Não podia. Não podia, porque ele não estava guardando o sábado. E ele foi pego, e agora? O que nós vamos fazer com ele? Eles não sabiam o que fazer com ele. Qual a punição que seria por ele não guardar o sábado? Aí Moisés buscou a orientação de Deus e disse que essa pessoa tinha que ser apedrejada até a morte. Ou seja, tinha que pagar com a morte porque ele não guardou o sábado. Quer dizer, se ele já praticassem um sábado antes de Moisés dar a lei, eles saberiam o que fazer. Né? Saberiam perfeitamente. Isso aqui foram dúvidas que foram surgindo, que precisou ser esclarecida por Deus durante esse período de quarentena no deserto, né? Quarentena longa. Quarentena longa essa, né? Nem fala em quarentena que a gente já não aguenta mais essa palavra. Essa é a quarentena de 40 anos. Né? Tá certo. Aí tem algumas pessoas, né, alguns teólogos que falam que Paulo guardava o sábado. Eu disse, você tem esse entendimento também? Paulo guardava o sábado? De jeito nenhum, né? Talvez antes, né? Talvez antes dele se converter, né? Sim, com certeza ele já passou por isso, né? Mas agora ele tinha outro entendimento. Mas essa tese é defendida, né, pelos adeptos da guarda do sábado. Sabatistas. Por quê? Porque Paulo, ele estava com o coração ardendo para pregar o Evangelho, para pregar a salvação através de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E quando ele chegava em alguma localidade, no sábado, ele ia à sinagoga, porque era a melhor oportunidade que ele tinha para alcançar um maior número de judeus e gentios, né, que ele também evangelizava, e ele ali, ele ficava até que lhe fosse dada uma oportunidade para falar. Nós vemos alguns textos, sim, em Atos dos Apóstolos, que registram esses episódios de Paulo indo no sábado à sinagoga, mas não para se juntar aos judeus na guarda desse dia, mas para aproveitar a oportunidade e para pregar o Evangelho, né, a salvação através de Jesus Cristo. Há até um registro, né, nos provando isto, em Atos, no capítulo 13, versículo 15, que ele estava com os companheiros, alguns dos seus companheiros na sinagoga, e os irmãos ali, ao final, depois de lerem, né, a lei e os profetas, após a leitura, eles convidaram Paulo, ou alguns dos outros que
num respeito até, eu imagino, pela figura de Paulo, né? Que era uma pessoa, uma autoridade, era uma pessoa ilustre, né? Já era conhecido, né? Conhecido. Paulo era... Ele fazia parte do Sinédrio, então muito conhecido. E então deram oportunidade a Paulo, se tivesse alguma palavra de exortação, que significa também ensino. E Paulo imediatamente se levantou e pediu até silêncio, para que as pessoas escutassem bem aquilo que ele tinha para ensinar ali, falando, né, elogiando, né, os judeus pela adoração a Deus, mas depois contando toda aquela trajetória até chegar em Jesus Cristo, né, sua morte na cruz, a sua ressurreição no domingo, não é? E que nós, então, somos salvos, somos justificados, não pela lei, não por obras da lei, mas pela graça. Então, Paulo ia sim às sinagogas, mas não para guardar esse dia, mas para pregar para os judeus. Não para adorar, porque os judeus iam à sinagoga, né? Eles não podiam fazer um monte de coisas, mas ir à sinagoga no sábado era como uma obrigação, né? Eles iam para adoração. E Paulo aproveitava isso aí. Muito bem. Essa questão do sábado, vamos entender uma coisa aqui. Dentre os mandamentos que Jesus trouxe, né, para o Novo Testamento, para ensinar para os seus discípulos e para as multidões, a gente não vê Jesus reafirmando o sábado. Nós olhamos, por exemplo, o Sermão do Monte, onde Jesus amplia aqueles conceitos de Moisés, né, de não matarás, por exemplo, e diz, mas não é só não matar, não é isso? Quem odiar o seu irmão também. O mandamento de não adulterarás, que Jesus também dá um novo ensinamento sobre esse mandamento, que diz não é só não adulterar, é quem olhar para a mulher do próximo, né, com intenções. Não dirás falso testemunho, outro mandamento que Jesus dá um ensinamento quando ele dá o Sermão do Monte. E temos outros tantos, vocês podem encontrar isso em Mateus 5, de 33 a 37, mas nós não vemos Jesus trazendo também o mandamento da guarda do sábado. Então, o que a gente encontra? Muito pelo contrário. O que a gente encontra é Jesus reafirmando, deixando bem claro que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Está em Marcos 2, 23 a 28, quando questionaram Jesus por ele realizar as suas curas e seus milagres no sábado, né? Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus quis dizer que a guarda do sábado não era mais importante do que o homem que ele havia criado. O homem era mais importante. E o que importava é que, dos 7 dias que Deus havia criado, um deles deveria ser guardado para a prática devocional, para as obras pias, né, que é a oração, que é a leitura da Bíblia, que é a participação congregacional, né, na igreja e tudo mais, e para também o descanso do corpo, que é importante isso, né? Pode falar, Parece que quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente não vê Jesus guardando um dia. Porque ele se deleita em Deus todos os dias, ele faz a obra do Pai todos os dias. Boa lembrança, ele ora todos os dias, ele tem comunhão profunda com o Pai todos os dias. Parece que para Jesus não tinha um dia especial. Todos os dias eram especiais. Em perfeito descanso no Pai. É muito interessante essa observação. A gente observar a vida de Jesus nessa perspectiva de descanso. Que Jesus vivia descansado no Pai. Ele sabia da sua missão, sabia do seu trabalho, tinha prazer nisso, se agradava em fazer o trabalho do Pai. E para ele, todos os dias, era uma alegria do Pai. Então, para ele, quando um fariseu dizia para ele, você não pode curar uma pessoa no sábado, eu penso que para Jesus isso era muito estranho.
Até porque, Marli, a função mesmo, né, o entendimento, vamos dizer assim, né, Adventino, dos judeus era pegar o sábado e escravizar as pessoas através desse mandamento. A lei que era para a libertação aí virou, se tornou virou para a escravidão. Virou uma escravidão, uma opressão. Né? Então, Jesus, quando ele fala que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, o que ele está querendo destacar é isso, que o sábado não foi instituído para escravizar pessoas, mas para beneficiá-la. Então, se no sábado alguém precisasse de cura, né, eu disse, Jesus ia lá e curava. Aí os fariseus, não pode, porque na visão deles, né, era mais uma escravidão, uma opressão, do que realmente um benefício para as pessoas, ou realmente um dia de adoração e um dia de descanso. Né? Ocileia, eu estou aqui, quando a Marli esteve falando sobre a vida de Jesus, como para ele, todos os dias, né, pareciam sábados, né? Pareciam sábados. Mas nós temos necessidade de um dia especial de descanso, um dia para consagrarmos ao Senhor, porque a nossa vida é muito corrida, né? Nós temos o trabalho secular, nós temos tantas ocupações, nós temos tantos interesses, e mesmo fazendo a nossa devocional diária, orando, vindo à igreja nos dias de semana, né, reunião de oração, outros PGs, né, e em outros no domingo à noite, na escola dominical, nós, mesmo assim, nós temos tantas outras ocupações que nós precisamos, sim, de um dia especial. Nós somos limitados e o nosso foco é muito dividido. Né? Nós não conseguimos focar somente em Deus. Às vezes, de vez em quando, deve acontecer isso com vocês, comigo acontece. Eu falo, gente, parece que hoje eu ainda não orei. Né? Parece que está faltando alguma coisa na minha vida, porque o nosso foco ele é muito difuso às vezes. Né? Então, o descanso, o parar para a gente, nos obriga a nos disciplinar, a buscar as coisas de Deus. E se a gente separa um dia para isso faz completa diferença em todos os outros dias da nossa vida. Exato, é isso aí. É nessa linha aí, é nesse pensamento aí. Nós temos também um entendimento do apóstolo Paulo com relação a essa questão do sábado, não é? Lá em Colossenses 2, 16 e 17, Paulo diz que sábado, todos os mandamentos e todas as leis eram sombra das coisas futuras, sombra das coisas que ainda viriam. Então, como a gente já viu em Deuteronômio 5,15, foi, né, Adventino que leu, a observância do sábado estava ligada ao quê? À memória que Deus queria fixar na cabeça dos israelitas da redenção deles, da libertação deles da escravidão do Egito. Então Deus falou assim, vocês vão guardar o sábado como memória disso. Só que para nós, cristãos, a nossa memória é outra. A nossa memória não é essa. Então vamos lá, Marli. Eu quero que a Marli, então, me diga qual é a base bíblica para os cristãos não guardarem o sábado e guardar o domingo. Qual é a nossa memória, Marli? Então, pensando nessa linha que a Ocileia colocou ali a gente para andar, né, a gente está tomando uma direção que é um memorial. O que é um memorial? É alguma coisa que me traz à lembrança algo importante. Nós somos pessoas que precisamos de memoriais. Né? A nossa memória é muito curta. Por isso que a gente tira foto, por isso que a gente faz convite e guarda o convite, por isso que a gente precisa, que em casa precisa ter um anel para lembrar do compromisso. São memoriais que nós vamos estabelecendo na nossa vida para as coisas que são importantes. Então, o memorial do Antigo Testamento era o sabá, que lembrava a libertação do Egito, o dia que você foi liberto da sua escravidão. E nós, que estamos debaixo da chamada nova aliança que Jesus fez conosco na cruz do Calvário. Qual é o nosso memorial? O que é que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar
da ressurreição de Jesus. Na ressurreição, Jesus Cristo venceu o nosso inimigo, a morte, e nos libertou do poder do pecado e da morte. Os israelitas foram libertos do poder de Faraó. Eles foram libertos da opressão de Faraó. E da morte também, né? Que Muitos apanhavam morriam até morrer. por causa da escravidão. Sim. Mas nós fomos libertos do poder do pecado. O apóstolo Paulo diz isso para a gente. E ele nos libertou também da morte eterna. Então, o nosso memorial é a ressurreição, porque foi na ressurreição que Jesus venceu tudo isso. Glória a Deus. Jesus não venceu isso quando ele nasceu. Jesus não venceu a morte quando ele nasceu. Jesus não venceu a morte quando ele ficou 3 anos ensinando e preparando um grupo de pessoas que transmitiriam os seus ensinamentos que chegam até nós, né? Pelo seu Espírito, pela sua graça. Jesus não nos libertou no dia quando ele morreu, porque se ele tivesse ficado morto, a nossa redenção não teria sido completada. Ele nos libertou no dia da ressurreição. E a ressurreição acontece no primeiro dia da semana. Né? Então a gente pode falar que ele não matou a morte, né? A morte não, ele não matou a morte com a morte dele. Ele não matou a morte. Porque a morte continuou. Com a ressurreição dele que veio. Que ele venceu a morte. Venceu a morte. Venceu a morte. Então, assim, para a gente, fica claro que isso é um memorial, né? A ressurreição de Jesus. Então, nós temos 2 motivos que nós podemos levantar para defender, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar essa palavra, tá bom. a nossa posição de guardarmos o domingo. Primeiro porque o sábado significa a completude da obra criadora de Deus, a gente já falou isso aqui, né? O dia que Jesus ressuscitou, lá, a gente está registrado lá em Mateus 28:1, isso está registrado em Lucas, todos os 4 evangelhos registram esse momento importante. Significa, então, a completude da obra redentora de Deus. Jesus completou a sua obra na ressurreição. Interessante quando a gente lê o texto da crucificação de Jesus, que quando Jesus expira, ele diz, está consumado. O trabalho dele estava consumado, mas o selo dessa consumação é a ressurreição. É o túmulo vazio. São os irmãos nossos antigos, né? Maria, Pedro, os apóstolos, chegando ao túmulo e encontrando esse túmulo vazio e a mensagem do anjo, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Essa é a coisa mais importante para nós. O segundo motivo é que aquelas pessoas que guardam sábado, e eu já gostaria de dizer aqui que nós não temos problema nenhum com isso. Nós amamos os nossos irmãos que guardam sábado. Eles creem em Jesus, na ressurreição, na redenção, e nós também. Mas eles guardam sábado e isso não nos afasta deles de jeito nenhum, né? Eles alegam que a tese de nós que adotamos o domingo para guardar como o dia do Senhor, eu quero que você guarde bem essa expressão, o dia do Senhor. Porque domingo é o dia do Senhor para nós. A gente precisa resgatar isso na nossa cabeça, vocês não concordam? Sim. Porque é o dia do Senhor, não é o meu dia, não, é o dia do Senhor. Então, com base na ressurreição de Jesus, nós estamos errados. Quem guarda o sábado pensa que nós estamos errados. Porque eles alegam o seguinte, não haveria ressurreição sem nascimento e não haveria ressurreição sem a morte de Jesus. Então, a gente teria que guardar o dia do nascimento, o dia da morte, né? Mas não haveria ressurreição se ele não tivesse nascido, vivido e morrido. Sim. Agora, o selo para nós é a ressurreição, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte lá em 1 Coríntios 15:17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ele deu importância à ressurreição. A ressurreição é extremamente importante. O O apóstolo Paulo gasta um capítulo inteiro para explicar a ressurreição para a gente. Para a gente tentar entender a ressurreição de Cristo e o que significa essa ressurreição para nós. Então, isso é um memorial importante. Na ceia do Senhor, que é o nosso memorial, nós nos lembramos da sua morte e da sua
ressurreição. É. Né? Porque nós sabemos que só pode ressuscitar quem morreu, e só pode morrer quem nasceu. Não dá para fazer uma coisa sem a outra. Lógico. Né? É. Então, esse argumento para nós não tem muito... não é que ele não tenha fundamento, ele não nos convence por isso. Né? Aham, tá certo. A ressurreição de Jesus é, então, um elemento essencial e fundamental da nossa fé. A fé cristã não está baseada no nascimento de Jesus, nem nos ensinamentos dele, nem na vida dele, ou na sua morte. O nosso núcleo, o núcleo da nossa fé está na ressurreição de Jesus. Nós celebramos o Natal, mas se não puder celebrar o Natal, não tem problema nenhum. Aham. Não tem problema nenhum, mas nós não podemos esquecer da ressurreição. Esse é um Glória a ponto Deus. fundamental para nós. Né? Uhum. Então, o fato de Jesus ter nascido e ter morrido na cruz são acontecimentos importantes para a vida da igreja renovada, para a igreja renovada. Mas a sua ressurreição é que nos traz a convicção de que os nossos pecados foram perdoados e que também um dia ressuscitaremos com ele. É esperança. Que a gente... Essa esperança. Essa é a nossa esperança. Porque se nós não tivermos isso, a nossa vida não serve para nada, diz o apóstolo Paulo, né? Aham. Não serve para nada. Exatamente. Se a gente não crê na ressurreição, se a gente não espera a ressurreição, então vamos comer e morrer e acabou. É assim que o apóstolo Paulo coloca, né? Além desse fato principal da ressurreição de Jesus, para embasar essa nossa escolha pelo dia do domingo, como o dia do descanso, e para nos deleitarmos nele em Deus, porque ele é o dia do Senhor, viu? Ele é o dia do Senhor, é para o Senhor. Então é para deleitar em Deus. Isso é uma coisa para você, meu aluno de escola dominical, começar a pensar. O que você faz no domingo? Onde é que está a sua alegria? Quais são as escolhas para o dia de domingo? Porque é para se deleitar no Senhor, é para se deleitar em Deus. Além disso, nós temos outros acontecimentos que são igualmente importantes e que aconteceram no domingo e foi levando a igreja primitiva a abandonar a guarda do sábado e transferir esse dia para o domingo. Né? Então, quais são esses acontecimentos importantes? Tem muitos, mas a gente vai colocar aqui 3, tá? Tá bom. Primeiro, as contínuas aparições de Jesus no domingo posterior à sua ressurreição. Jesus não apareceu no sábado. Este é o dia que eu tenho que me manifestar a eles. Jesus se manifestou aos cristãos depois da sua ressurreição, também no domingo. A descida do Espírito Santo, outro marco importantíssimo para a igreja. Né? Uma promessa que Jesus tinha dado aos discípulos que viram quando eles subiram para o céu. E ele diz, vocês vão receber o poder do Espírito, né? Para ser minhas testemunhas. Isso acontece no domingo. E foi no domingo, porque era o dia de Pentecostes, e o Pentecostes era celebrado no domingo. Olha, sempre né? no domingo, era no dia de Pentecostes. Domingo, E, por último, a gente tem um outro evento, que foi a visão de João, que João teve de Jesus glorificado. O texto de Apocalipse diz que isso aconteceu no dia do Senhor. E os cristãos, já no final do primeiro século, né, já consideravam o dia do Senhor, o domingo, o dia da ressurreição. Então, nós temos alguns eventos, esses eventos são importantes para a gente saber por que a gente guarda o domingo. Não é porque isso não nos faz cristãos melhores. Escolher o domingo não faz a gente ser um cristão melhor, né? Melhor que uma outra pessoa que quer guardar o sábado. Mas isso, a gente precisa saber disso para a gente saber por que a gente faz, para não acontecer essa dúvida que aconteceu com algumas pessoas nesse momento. Afinal, o que eu faço? Guardo sábado ou guardo domingo? Se ela me perguntar, eu falo, guardo tudo. Segunda a domingo, está tudo certo. Você dedica todos esses dias para o Senhor e a sua vida vai ser maravilhosa. Irmã Marli, Sim. mesmo porque no domingo, né, muitas pessoas trabalham no domingo, trabalham em hospitais, trabalham em diversos serviços, né? Então, como essa pessoa trabalhando, né, dependendo de pessoas, tendo que conviver, né, com pessoas, como elas poderiam satisfazer um conjunto de regras, se fosse o caso, né? Vai ter que ser no outro dia mesmo, né? Tem que ser no dia que ela puder, tiver a folga dela. Hoje o Dias estava conversando comigo e me ensinando sobre o ano Dominus, né, o Dias? Dominus. Fala aí pra gente. Não, eu estava lembrando
conversando com o Siléia sobre isso, né, que a Marli bateu muito nessa tecla, de que é o dia do Senhor. Nós temos que guardar o dia do Senhor. E domingo, né, vem de Dominus. Dominus é Senhor. Então, domingo é o dia do Senhor que nós devemos guardar. Né? Então, é isso aí. E ficou como Anno Dominus, né? AD Anno Dominus. Eu acho interessante essa observação do adventino, mas coletivamente nós devemos guardar o domingo, né? Porque assim, o marco deve ser domingo na nossa vida. O fato de as pessoas trabalharem, é claro que isso é um sinal do tempo moderno, porque isso é o caminhar da história, e Deus é o Deus da história. Exatamente, o que me encanta em Deus é que Ele é o Deus que age na história, naquele momento da história. Então, Ele não vai me castigar, Ele não vai me retirar a sua graça, o seu amor, porque eu estou debaixo de um sistema que me obriga a fazer determinadas coisas. Né? Ele continua me amando, desde que eu continue tendo um tempo de descanso, que seria o sabá, que vai ser no domingo, na segunda, na terça, o tempo da dedicação da minha vida ao Senhor. Amém. É isso aí. Eu acho que é mais ou menos essa ideia exato. Sua, né? Foi bom você esclarecer melhor, porque quando eu disse, eu estava dizendo que muitas pessoas têm problema de consciência, porque ela aceitou Jesus e todo mundo guarda domingo, e meu trabalho, eu vou sair do meu trabalho, o que eu vou fazer? Não é para fazer nada disso. Você pode estar trabalhando e dentro da sua explicação está em plena comunhão, deleitando no Senhor, né? E aproveitando, né, da comunhão com o Senhor em qualquer ambiente que a pessoa estiver. O apóstolo Paulo nos ensina que tudo o que nós fizermos seja para o Senhor. Né? Tudo, inclusive o nosso trabalho. Então, eu penso que, agora, como nós escolhemos o domingo, nós elegemos o domingo para ser o dia do Senhor, a igreja fez isso e nós recebemos isso, se nós não temos a obrigatoriedade do trabalho, que eu acho que é a única coisa que pode nos... Que justificaria isso, nós devemos ter cuidado desse dia. Sim, né? sim. Vamos passar para as nossas considerações finais, né? Nós já estamos aqui, 1 hora já quase, e estamos encerrando esse nosso momento aqui, esse nosso debate. Marli, vai lá, faz as suas considerações finais. Eu penso, vocês já perceberam que eu tenho algumas ideias bem claras a respeito disso, né? Eu penso que a gente não precisa ter essa preocupação de certo ou errado no sentido de pecado. Quem guarda o sábado, como eu, então, ele tem algum problema, né? Ou quem guarda o domingo e o outro guarda o sábado, ele tem algum problema. Nós não devemos ter esse problema. Isso não nos une. O que nos une é a fé em Cristo Jesus, na sua obra redentora e na fé, na esperança da ressurreição que nós temos nele, né? Isso nos une. Então, eu tenho amigos que são sabatistas e eu os amo, os respeito profundamente, porque eles creem no Senhor que eu creio, eles amam o Senhor que eu creio. Isso não nos afasta. O domingo, guardar o domingo ou o sábado não deve ser para nós um ponto de afastamento, né? Porque nós temos um ponto de união. Essa é a primeira questão que eu levanto. A outra questão que eu quero lembrar é que nós temos uma tradição e nós devemos ser zelosos da nossa tradição até o ponto em que ela não implique em desobedecer a palavra. Perfeito. Né? Então, a igreja cristã, de uma maneira geral, tem a tradição da guarda do domingo. Eu recebi isso por tradição, eu sou membro da Igreja Metodista, eu recebi as orientações da Igreja Metodista. Entre essas orientações da igreja onde eu estou, está essa questão de separar o domingo como o dia do Senhor. Fez voto, né? Fiz um voto. Você fez voto. Então, todos nós aqui fizemos voto. Então, eu preciso cuidar disso, eu recebi isso por tradição, eu tenho respeito pela tradição metodista, pela tradição da igreja reformada,
que recebe os ensinamentos da reforma. Então, por isso também eu guardo o domingo, eu penso que a gente deve ter cuidado dele. São os 2 pontos que eu gostaria de deixar Amém. aqui como reflexão, como consideração final da minha parte. Amém. Obrigada, Marli. Muito boa sua participação aqui conosco. Odísia, suas considerações finais. A gente fica pensando, fazendo esse estudo, né, nos preparando para estar ministrando hoje aqui para as nossas classes de escola dominical, para a nossa igreja e para tantas outras pessoas que se interessem por este assunto, eu parei para pensar que realmente os cristãos, de uma forma geral, não guardam o domingo também. Não guardam o domingo. Como deveria, né? Como deveria. Né? Por mais que a gente faça, né? Por mais que a gente esteja considerando o assunto, eu acredito sim que existem ainda algumas exceções, Marli. Mas sim, eu sou do tempo, eu nasci como filha de pastor metodista. Nasci dentro, né, da igreja metodista, meu pai como pastor. Meu pai foi pastor metodista há mais de 45 anos. E naquele tempo, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu sabia o que era guardar o domingo. Porque havia um respeito muito grande na minha casa, como na casa de todos os membros da igreja, por onde meu pai passava, mas outros pastores também contemporâneos dele. Na minha casa, o pão que nós comíamos no domingo, no café da manhã, era comprado no sábado, porque no domingo não se comprava nada, não se vendia, não recebia pagamento, não fazia outra coisa a não ser os interesses do reino de Deus. Os interesses, aquelas coisas que agradavam a Deus. Então, um almoço era feito muito rápido. E, em geral, na minha casa, era o almoço mais simples, porque tinha que ser, não precisava, não era para ficar com elaborando muita coisa. Não podíamos gastar muito tempo com isto. Por quê? Porque nós, de manhã, estávamos na escola dominical, vínhamos para casa, almoçávamos, à tarde íamos para visitas, íamos para alguma ação social, visitar alguma pessoa, atender alguma necessidade de famílias carentes, ou mesmo em família estarmos juntos, ali nos alegrando, ir para a igreja ensaiar, né? Hein? Ir para a igreja ensaiar, né? Ir para a igreja, Tinha uma peça, ensaiar, vamos para a igreja ensaiar. Essas coisas assim. E eu me lembro de alguns fatos, eu estava comentando com a Cileia, né? Que meu pai foi pastor numa igreja aqui em Anta, estado do Rio, uma das últimas igrejas dele, e, aliás, não foi das últimas, não, foi meio, porque ali eu ainda era bem criança. E ele, então, houve um fato que uma mulher falou com o meu pai, pastor, ali a igreja era formada de membros, a maioria fazendeiros. Então, eles vinham para a igreja e esta senhora falou assim, pastor, eu vou aproveitar, amanhã é domingo, o seu fulano vem, eu vou pagar para ele um material, um produto que eu comprei da fazenda dele. E meu pai falou assim, não, senhora, amanhã é domingo, é dia do Senhor. A senhora deixa para pagar na segunda-feira, de segunda a sábado, a senhora tem oportunidade de pagar. Esse foi um fato. Sim, pastor, o senhor me desculpa. Pastor, eu ainda tenho muito que aprender sobre isto, né? Isso. E um outro fato muito interessante foi que, numa outra igreja, meu pai sempre visitava os crentes a cavalo. E então nós tínhamos a escola dominical, almoçávamos, e na parte da tarde meu pai saía a cavalo para visitar algum membro da igreja
que morava mais distante e não podia ir, né, assiduamente aos cultos. E meu pai, então, foi visitar o seu Antônio. E foi a cavalo, era bem distante, né, da cidadezinha, onde tinha a igreja. E quando foi se aproximando da casa desse irmão, do seu Antônio, meu pai avistou que ele estava lá no meio das plantações, com uma enxada, capinando, plantando. E meu pai estranhou aquilo e gritou para ele: ô, seu Antônio! Ele olhou, levantou, olhou: ô, pastor, o que o senhor está fazendo por aqui hoje, pastor? Aí meu pai falou assim: vem cá, seu Antônio, eu vim te fazer uma visita. Mas o que houve, seu Antônio? O senhor esqueceu que dia é hoje? E ele falou assim: ué, pastor, hoje é sábado. E meu pai falou com ele: não, seu Antônio, hoje é domingo. Ah, pastor, o que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz? Pastor, será que Deus vai me perdoar? E o homem chorou muito. E meu pai abraçou com ele, orou com ele, falou: não, seu Antônio, não tem problema, Deus conhece o seu coração. Não é assim que Deus não vai te perdoar, que vai te castigar. Mas, pastor, eu errei, eu guardo o domingo, pastor. Eu sei que o domingo é o dia do Senhor, mas eu pensei que hoje era sábado, eu me esqueci e estava trabalhando por este motivo. E meu pai consolou, né? E foi lá para dentro da casa dele. Oraram, cantaram, leram a Bíblia e ficou tudo bem. Mas para a gente ver como que era, né? Como que era. Porque a gente foi perdendo isso. Perdemos. E até por conta da vida que foi mudando, né? Há alguns anos atrás, o comércio não abria no domingo. Sim. Hoje nós temos uma quantidade de coisas que são distrações para nós. Não significa que numa extrema necessidade você não possa fazer. Sim, o problema é que nós estamos fazendo isso um hábito. Né? Então, essa é a grande questão, de você não parar naquele tempo que é do Senhor e se dedicar a Ele. E vai se distraindo com as outras coisas que vão colocando à nossa volta. Então, a gente vai perdendo esse senso, esse cuidado. Esse é o nosso perigo. E essa história ilustra bem isso, né? Como eram zelosos os nossos irmãos antepassados. Seu Antônio, coitado, ele devia estar no coronavírus, né? Que a gente está assim, a gente acorda, não sabe se é domingo, segunda, terça, né? Os dias ficaram todos iguais, né? E ele confundiu, achando que o sábado era o domingo, né? O domingo era sábado, né? Isso. É isso aí. Adventino, faça suas considerações finais, hein? Auxiliar, meus irmãos, né? Irmãs, minhas considerações finais é o seguinte: louvo a Deus por estarmos aqui debatendo isso aqui, foi um aprendizado novo para mim, né? Primeira vez a gente faz essa mesa aqui, também. Sempre né? É bom. E temos muita coisa que aprender. Mas eu gostei muito da história que a Maldisa contou, né? Isso ilustra uma situação que eu queria comentar aqui. Nós temos muita dificuldade para guardar mandamento, para obedecer leis. Isso é complicado para nós. Você vê que nós falamos um tempão enorme aqui, falando de um mandamento da lei, que era a guarda do sábado. Né? E já no Éden, o primeiro mandamento e único, ele não foi obedecido, ele foi quebrado. E houve consequências para isso. Então nós sabemos que na lei de Deus, quando a gente quebra mandamento, há consequências. Isso é uma verdade. Né? Então, outra verdade que nós aprendemos: nós não conseguimos por nós mesmos guardar mandamentos. Essa ditação, essa ditames de regras, isso é complicado para a vida da gente. Isso é ensinado e convencido através do Espírito Santo. Foi mencionado aqui, né, alguém lembrou do Pentecostes. O Pentecostes, depois da ressurreição, claro que a ressurreição de Jesus é o ápice de toda a coisa, mas o Pentecostes foi muito importante. Jesus capacitou os seus discípulos para ir e pregar, dar continuidade à mensagem que ele deu, não por força própria, mas que eles fossem
né? Não levar nada. Vocês vão, que na hora que vocês precisarem, vocês serão contemplados, né, com o que vocês precisarem, né? Jesus também fala do texto da ansiedade, não andar ansioso. Então, nós temos que buscar o que hoje? A sabedoria, buscar a graça de Deus, buscar o entendimento de Deus, que cada dia aparece uma coisa nova. Hoje aqui nós estamos falando aqui, né? Era para a gente estar celebrando uma festa de domingo, né? Que nós estamos falando de culto ao Senhor, uma celebração, um prazer enorme da gente ter a oportunidade de adorar o Senhor, se derramar na presença dele, porque ele nos salvou, como Maria disse, né? Jesus morreu na cruz para nos dar essa salvação, para nos dar essa libertação, não do Egito, da escravidão, como foi no passado, mas uma libertação completa, né? Para a gente ter acesso ilimitado a Deus. E eu louvo a Deus, foi muito importante para mim esse tempo que nós passamos juntos. Eu agradeço os irmãos aí, agradeço as pessoas que vão nos ouvir, estão nos ouvindo, né? Que Deus os abençoe e dê esclarecimento e entendimento daquilo que faltou da nossa parte. Amém? Amém, amém. Pois é, irmãos, eu espero que Deus realmente esteja trabalhando a sua mente, o seu coração, que você tenha entendido a questão, a razão pela qual nós guardamos o domingo, mas como a gente viu, o Dízia falando aqui, não guardamos como deveríamos guardar, com todo o respeito, né, que esse dia merece, com toda dedicação, mas eu espero que você tenha entendido e que mude agora a sua atitude. Pense nisto. É domingo? Então, domingo é o dia do Senhor, não é o seu dia. Eu costumo falar muito aqui na igreja, que algumas pessoas falam para mim, não venho na escola dominical, porque é o único dia da semana que eu posso dormir até mais tarde. Eu falei, quem falou que você pode dormir até mais tarde? Não pode, você tem que vir à escola dominical. Quer dormir mais tarde? Dorme no dia do seu trabalho, para você ver o que vai acontecer. A escola dominical já é tarde, né, Auxiliar? Pois já é tarde, né? Uma vez o Adventino falou isso, né? A nossa escola começa às 9 horas da manhã o culto, 10 horas só o ensino, quer dizer, já é tarde, até que hora que você quer dormir, né? Mas nós precisamos entender isso, a importância de nós termos um dia em que nós nos dediquemos somente para Deus. Somente para encher a nossa mente e o nosso coração com as coisas de Deus. Quer assistir um filme no domingo? Assista um filme evangelístico, assiste um filme gospel, como é que a gente chama esses filmes? Gospel, filme de educação cristã, tá entendendo? Domingo não é dia de você ir para o futebol, não, meu irmão, não vai para o futebol. Fica em casa com a sua família, descanse. Pega uma Bíblia, vai lá para um cantinho ler, tá? Se você toca um instrumento, pega um instrumento, vai cantar. Se não toca, é ruim de cantar, põe uma música no seu celular. Se dedique, vamos nos dedicar para o Senhor, nos dedicar a visitar os irmãos que estão enfermos, não agora, né, gente? Vamos aí, calma. Vamos esperar sair desse confinamento. Visitar os irmãos que estão enfermos, visitar os irmãos que estão carentes, né? Tantos irmãos carentes de uma companhia, de uma visita, de uma palavra. Você chegar na casa de uma pessoa, abrir a Bíblia, ler um salmo, ou metade de um salmo, fazer uma oração, abençoar aquela casa e ir embora, isso já é uma bênção maravilhosa que você vai estar fazendo no domingo. Espero que todos tenham entendido, e a gente então encerra assim o nosso estudo de hoje. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vou pedir ao Adventino, você faz essa oração, Adventino? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, essa oportunidade de estarmos juntos, falar acerca da sua graça, da sua bondade. Amém. Falar, Deus, do seu amor, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, por todas as pessoas que direto ou indiretamente colaboraram para que nós fizéssemos esse trabalho. Que esse trabalho, Senhor, possa alcançar o coração das pessoas. Sim, que o Espírito Santo possa, durante o momento que estiver sendo ministrada essa lição, que possa estar trabalhando no coração das pessoas, sabendo, ó Deus, que nós precisamos do Senhor. Nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos, Senhor, que agrade ao Senhor. A sua palavra diz que nós precisamos agradar o Senhor. Sabemos, ó Deus, que precisamos temer, ó Deus, as leis, não por medo da punição, mas sabendo que o Senhor é um Deus zeloso e que cuida de todas as coisas. Nós queremos, Pai, viver na sua graça.
Dá-nos, Senhor, um domingo abençoado. Que os familiares que estejam juntos, Senhor, ministra o coração de cada um desses familiares, de cada um membro dessa igreja, de cada cristão, em qualquer lugar que ele estiver no país, no mundo, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, estar fazendo essa obra. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor é nosso Deus e nosso Pai, e todos os dias pertence ao Senhor. Amém. Nós queremos, ó Deus, viver uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.